E aí, beleza pessoal? Sou o Fábio da Eletrotech Cell. Vim trazer mais um vídeo aí para vocês, né, referente aí às ferramentas, né, que a gente vai estar utilizando, né, em nossa bancada. Então, são equipamentos aí tops de linhas existentes no mercado, né? E eu estou fazendo essa série de vídeos aí, né, para mostrar aí para vocês, principalmente quem está começando, né, qual o top aí, né, equipamentos aí que a gente pode estar usando, né, utilizando na nossa bancada, né, para manutenção, né, de aparelhos, smartphones e tablets. Como eu havia feito antes, pessoal, alguns dias antes aí, né, o vídeo top, né, top equipamentos de bancada, né, então agora eu vou trazer para vocês aí o top produtos, né, para manutenção, né, então são produtos aí top de linha, né, são insumos aí top de linha que a gente pode estar utilizando na nossa bancada, né, para oferecer aí, né, um serviço de qualidade, né, para com nossos clientes aí, em se falando de reparos em placas, ok? Antes aí, pessoal, queria passar para vocês aí, né, sobre a Eletrotech cursos, né? A gente ministra cursos aí avançados, né, de reparos em placas de smartphones, né? E a gente tem aqui na modalidade presencial, né, e na modalidade online, ok? Na modalidade online aí, né, a gente tem o curso avançado de reparos em placas de smartphones, né, e reparos de placas de iPhones, né? Sendo de iPhones aí, pessoal, né, daqui uns 2 meses aí eu vou estar lançando ele também, né, na modalidade presencial, beleza? Então quem quiser maiores informações aí, né, sobre nossos cursos, só entrar em contato aí com a Cris, né, através do WhatsApp 18 99176 2771, né, ou através aí do nosso site, né, onde você encontra aí informações e valores, né, dos cursos, né? Então você acessa aqui eletrotechcursos.com.br, ok, pessoal? Né, o nosso curso aí, né, a gente fala aí sobre eletrônica analógica, eletrônica digital, né, a análise aí de defeitos em placas, né, os tipos de defeitos mais comuns aí em placa, né, a gente fala aí sobre protocolos de comunicação, né, entre os CIs e as principais falhas, né, leituras, né, de esquemas elétricos, né, a gente fala também sobre o manuseio, né, de equipamentos, né, para a gente estar fazendo a medição, né, tanto multímetro, osciloscópio, câmera térmica FLIR-1. Então a gente está, né, utiliza de todos esses aparatos aí, né, para fornecer um excelente curso para vocês, ok, pessoal? Então quem tiver interesse, né, é só estar entrando aqui, nesse WhatsApp, tá falando com a Cris, que ela passa maiores informações, beleza? Então vamos lá, pessoal, né? O nosso vídeo aqui, né, como eu disse para vocês, é voltado, né, ao top produtos, né, para estar fazendo manutenção. Então eu vou estar passando para vocês aqui, né, os melhores produtos aí utilizados, né, atualmente no mercado, para a gente estar fazendo uma excelente manutenção aí nos nossos aparelhos, né? Então aqui eu vou começar com fluxo de solda pastoso, né? Fluxo de solda pastoso, né, a gente vai ter esse aqui em tubinhos, né, como se fosse aí uma seringa, né, e a gente vai ter esses três tipos aqui que eu vou estar, né, explicando para vocês, né. A gente tem três marcas diferentes, né, Alpha, Flux Plus e Antec, né. O Alpha, né, a gente vai ter aqui ele com mais resina, né, pode ver que ele é um pouco, né, um fluxo pastoso aí um pouco mais escuro, né. Então esse aqui, pessoal, ele é excelente, né, só que, né, o fluxo contendo mais resina, né, ele é bom para poder soltar o componente da placa, né. Então ele se funde rapidamente, solta o componente da placa, né, mais rapidamente, não necessitando de tanto calor, né. Já o fluxo, né, pastoso aí, né, com média resina, você pode estar utilizando também quanto para tirar, né, quanto para soldar o componente, né. Então ele também pode ser utilizado para as duas coisas. Agora o melhor que tem, pessoal, né, é esse da Antec aqui, que ele contém pouca resina, né. Então quando, né, o fluxo tem pouca resina, né, ele é utilizado aí para soldar o componente. Então você vai fazer o rebale de um CI, né, você limpa toda a placa e coloca, né, um pouquinho de fluxo, né, com baixa resina, né, porque ele vai conseguir, né, aderir o componente e não vai ficar aquela, né, aquela coisa seca, né, por baixo causado pela resina,
né? Então, para retirar o componente, né, é um fluxo com resina. Para poder soldar o componente, né, é bom utilizar um fluxo, né, com zero resina ou com pouca resina, o mínimo possível, né, que você vai ter uma melhor qualidade aí, né, para soldar o componente. Beleza? Então, se falando isso aí de fluxo pastoso, né, esses três aqui são de excelente qualidade. E a gente vai ter mais, né, esses dois tipos aqui, né, ambos aí são da Antec, né, só que aí já vem no potinho, né, e eles são de pouca resina, então é mais utilizado aí para soldar o componente na placa, né, então é uma excelente qualidade, né, são os produtos da Antec aí, tá sendo uns produtos da melhor qualidade no mercado aí atualmente, é um produto importado, né, e está sendo utilizado aí, né, mundialmente. Então aconselho a vocês aí, né, comprarem, né, tá utilizando aí no dia a dia, que vocês vão ver que a qualidade dele é excelente, pessoal. Então esses dois tipos aqui da Antec contém pouca resina, ok? Então utilizado aí para soldar o componente. Agora a gente vai falar sobre o fluxo de solda líquido, pessoal. A gente vai ter aqui, né, eu coloquei três tipos, né, de três marcas diferentes, ambas aí, né, eu utilizo, né, são de excelente qualidade. Como mencionei para vocês, tanto líquido quanto pastoso, né, contendo mais resina, né, ele é utilizado para soltar o componente. Contendo pouca resina, ele é utilizado mais para soldar o componente na placa. Então a gente vai ter da Best, né, esse resinoso mais escuro, né, da Cast e Caster, né, é de média resina, né, sendo aqui o último da Caster, né, um excelente produto, né, que está sendo aí utilizado mundialmente. Ele é americano, pessoal, né, e pela pesquisa que eu fiz aí, em laboratórios aí foi bastante testado ele, né, foi considerado aí, né, um dos melhores, né, fluxo de solda líquida aí do mercado atualmente, né? Então quem puder utilizar ele, comprar ele, né, não é muito fácil achar, né, e também o preço dele é um pouco mais elevado do que os demais, mas é um excelente produto aí, né? Quem puder estar adquirindo, eu indico para todos aí, ok? Então esse aqui é o nosso fluxo de solda líquido, pessoal, mais utilizados aí no mercado atualmente. Agora, se falando de álcool isopropílico, né, para poder fazer limpeza na placa aí, pessoal, né, tanto limpeza mais superficial quanto limpeza mais profunda, né, utilizando isso aí a banheira. Então o álcool isopropílico, né, eu não vou entrar muito em detalhe quanto a ele, né, porque pode estar sendo utilizado, né, de várias marcas aí, né, que ele não vai mudar muito, né, a composição dele, né. Vocês têm que observar sempre, né, na embalagem aqui o isopropanol, né, que é utilizado aí para fabricação do álcool isopropílico. Então, quanto mais isopropanol tiver, né, melhor é a qualidade do álcool, ok? Então, eu utilizo sempre aqui da Implastec, né, porque ele contém 99,8%, né, de isopropanol aí na composição. Então, uso tanto o líquido, né, quanto a versão spray, né, que você pode estar utilizando aí o spray, né, que ele vai infiltrar mais facilmente aí por baixo dos BGA, ok? Então o álcool isopropílico, né, bastante utilizado, mas vocês podem estar usando aí a marca que for melhor para vocês aí, né, contanto que observando a quantidade de isopropanol, né, é o produto aí que vai fazer melhor a limpeza na placa. Estanho, pessoal, agora vamos falar de estanho. O estanho, a gente vai ter dois tipos de estanho, né, estanho com chumbo e sem chumbo, né. O estanho com chumbo, né, é o comum aí que a gente utiliza no dia a dia. Então essas duas marcas aqui, né, eu já utilizei, né, e utilizo, né, considerada uma das melhores, né. A Best, né, a gente vai ter a Best e a gente vai ter, né, a marca Mechanic, né. Essa marca Mechanic que ela está ganhando espaço no mercado, pessoal, né, devido aí à qualidade de seus produtos, né. Ela é uma marca importada e está sendo bastante utilizada aí no mundo todo. Então considere-se aí, né, o maior destaque para essa marca aqui Mechanic, né, que é uma marca aí de excelente qualidade, né, em vários produtos que ela fabrica. Mas ambos aí, o estanho, né, para a solda com chumbo, né, ele vai ter aqui 63% SN, né, que é estanho,
37% Pb, que é chumbo. Então é um excelente estanho aí para a gente estar utilizando na manutenção de celular, né? Se funde, né, rapidamente, né, e tem uma excelente qualidade, ok? Agora os melhores estanhos, pessoal, são aqueles sem chumbo. Então o estanho sem chumbo, né, você pode ver que até o brilho dele é mais intenso, né? Então os melhores estanhos do mundo, né, são os estanhos sem chumbo. É um pouco mais caro, pessoal. Você encontra ele no mercado aí, né, com um valor um pouco mais alto do que, né, o estanho com chumbo, né? A gente vai ter essas três marcas aqui consideradas melhores, né, que é a Cast, Alpha, Cobix, né, ou Cobix, né? Aí tanto faz aí, né? Então a gente vai ter esses três tipos de estanhos sem chumbo, né? Ele contém 99%, né, SN, que é estanho, né, e 1%, né, Cu, que é cobre, pessoal. Então tanto cobre, né, quanto estanho, né, são excelentes materiais condutivos, né? Então o estanho 99%, né, então ele se funde, né, facilmente aí com pouco calor, né? E o cobre aí na sua composição, né, para poder dar um pouco de liga, né, e condutividade no material. Então esse aqui considerados aí, né, os melhores estanhos do mundo, né, que são os estanhos sem chumbo, ok, pessoal? Agora a gente vai falar de solda em pasta, né? Porque a gente tem o estanho aí, né, físico, né, mais durinho, e a gente tem, né, o estanho aí que a gente chama de solda em pasta, pessoal, né, mais utilizados aí para a gente fazer rebale, né? A gente refazer as esferinhas aí dos CIs. Então, como eu disse para vocês, né, o produto que mais ganha espaço no mercado aí, né, da marca Mechanic, né, você vai ver que as embalagens deles, né, é sempre azulzinha, né? Então não dá para se confundir aí com outras marcas. Então está sendo uma das melhores aí do mercado atualmente, Mechanic, né? Não estou fazendo propaganda deles, é porque eu utilizo, né, e pelo tipo de material e os testes que eu já fiz, né, sai na frente, né, essa marca Mechanic aqui em quase todos os, né, os produtos que eles fabricam, ok? Mas tanto o Mechanic quanto o Cobix, né, o Cobix aqui, né, o do meio, quanto esse aqui verdinho, né, considerado o melhor do mundo atualmente, vou estar falando sobre ele, né, esses dois aqui, o Mechanic e o Cobix, né, ele tem 63% de estanho e 37% de chumbo, né? Então aqui na composição, né, ele considera esse aí, né, solda em pasta com chumbo, né, assim como os outros aí que a gente estava, né, observando anteriormente. Então eles contêm chumbo aí na sua composição, já considera isso aí, né, um excelente estanho, né, para a gente estar utilizando. Agora o melhor, né, não é pela marca, pessoal, mas sim pela composição, né, do produto, né, é aquele estanho que não contém chumbo, né, não contém chumbo. Então né, é, esse modelo aqui, né, em se falando aí de solda em pasta da Cobix, né, ele tem 96,5% de estanho, 3% de prata, né, que é AG prata, e 0,5% de cobre. Então pode ver que ele não tem, né, chumbo na sua composição. Então, para se fazer rebale, né, em CIs, considere-se aí, né, o melhor produto, né, do mercado, pessoal, né, o melhor produto do mercado. Então, sempre que você for comprar um estanho, né, uma solda, tanto em pasta quanto solda comum, né, você procura sempre a que tiver mais estanho, né, do que chumbo, né, porque ela vai ter uma liga melhor, né, vai se fundir rapidamente e uma melhor qualidade na soldadura aí do componente, beleza? Da peça que você for fazer o trabalho. Então procura sempre aí um produto que tem mais estanho do que chumbo, beleza, pessoal? Então esses três aqui, né, são considerados os melhores do mercado. Agora a gente vai ver e falar de ponta de ferro de solda, pessoal. Então as pontas aí, né, que eu utilizo, né, são esses três tipos, né, e eu vou estar indicando para vocês, né, tudo que a maioria dos produtos que eu estou colocando aqui, né, se eu não utilizei, pelo menos já testei, né, em algum lugar aí que eu passei,
né? Então considere isso aí um excelente produto. Então a gente vai ter aqui de chumbo, né? Considere essa aí uma ponteira de chumbo, né? Então é um ferro meio chumbo aí, né? Uma liga composta pelos dois materiais, né? Eu escrevi chumbo aqui, né? Mas é uma liga aí dos dois materiais, né? Da Yachun, né? Ambos aí é da Yachun. Então a gente vai ter uma ponta agulha, né? De alta qualidade. Então essa ponteira aqui, pessoal, né? Ela conduz, né? Facilmente aí o calor, né? E tem a ponta bem fininha. Então é bastante utilizado isso aí, né? Nos ferros de soldas, né? E eu gosto muito deles aí, né? Porque tem uma excelente qualidade. Então a gente vai ter, né? A ponteira preta, né? E a ponteira aqui de cerâmica, né? Feito de um material cerâmico aí também, onde dissipa o calor facilmente, pessoal. Então são duas ponteiras aí de excelente qualidade, né? Que eu utilizo, né? E agora eu vou estar utilizando também, né? As ponteiras de cobre puro, pessoal. Então o cobre, né? Ele é considerado aí um dos melhores condutores de calor, né, que existe entre os materiais metálicos, né? Então a ponteira de cobre, pessoal, né, o calor dissipa facilmente. Então é uma ponteira aí de excelente qualidade, de alta condutividade, né, que se você utilizar você vai ver, né, que não tem igual, né? Então ela derrete o estanho assim, coisa, né, você relar no estanho já está derretendo, né? Então são ponteiras de cobre puro, né? Não achei assim com marca, né? Umas ponteiras aí que você acha aí importada, né? E não tem marca específica, né? Mas são feitas aí de cobre puro, né? Então qualquer uma dos três tipos aqui, pessoal, você pode estar utilizando aí, comprando, né? Sem medo, né? Que eu indico para vocês aí, beleza? Agora reparador de ponta, pessoal, para ferro de solda, né? Eu utilizo esse da Yachun, né? Eu tenho esse da Yachun. Atualmente eu comprei esse da Mecânica, mas não chegou ainda, né, para mim falar para vocês. Mas, né, como essa marca aqui Mecânica está se destacando atualmente aí no mercado, né, de reparos aí na eletrônica, né? Então com certeza aí vai ser um excelente material, né? Mas ambos aí, né, o papel deles, né, é fazer o reparo da ponta, né? Então faz a manutenção da ponta do ferro de solda, né? Eu tenho esse da Yachun, né? É um excelente material, pessoal. Ele parece uma areia dentro, né? A ponta pode estar mais destruída possível, né? Você colocou ela aqui dentro desse material, né? Ela sai parecendo zero, né? Sai zerada. Então são dois excelentes materiais aí, né, que você pode estar, né, utilizando no dia a dia para reparar, né, e manter a qualidade da sua ponta aí do ferro de solda. Ok, pessoal? Né, hoje em dia é essencial. Eu não utilizo, né, aquela buchinha com água, né, porque aquilo lá estraga a ponta do ferro, né? Você passando lá, a ponta está quente, né? Você coloca na buchinha, dá um choque térmico lá, né, e estraga a ponta. Então, o melhor utilizado aí, né, são esse produto, né, para poder reparar, né, a ponta do ferro de solda. E também utilizo para a limpeza, né, diariamente aí, durante todo o dia, né, a esponja, né, esponja de ferro, né, esponja da ponta, né, para limpar a ponta do ferro. Então a gente vai ter aqui do tipo de latão, né, que também é boa, né, para se limpar a ponta aí durante o dia, né, conforme você vai fazendo a soldagem, né, você limpa aqui, né, nessa de latão. E também, né, a melhor que tem é essa de cobre, pessoal, né? Por quê? Porque ela vai, né, retirar bem, né, o restante aí da resina de estanho que fica na ponta. Então ela mantém, né, mais a ponta limpa aí, né, e não agride, né, a composição, né, da ponta. Então eu utilizo sempre, né, essa esponja de cobre, né, mas você pode estar utilizando a de latão também, que vai, né, fazer essa mesma limpeza, ok? Então eu utilizo no dia a dia, né, essas esponjas, e no final da tarde aí, né, que eu vou parar o trabalho, eu utilizo, né, o reparador de ponta, né, é o que a gente viu anteriormente aí, beleza? Então não utilizo aí durante o dia a esponjinha com água, né? Eu troco a esponja, né, com água lá por essa esponja aqui, né, de cobre ou de latão,
né? E no final da tarde, para reparar a ponta antes de guardar o ferro, né, eu uso o reparador. Beleza, pessoal? Então isso aqui é o que eu indico para vocês aí. Malha de soldadora, né? Eu utilizo, né, ambas as marcas aqui, né? E eu acho boas duas, pessoal, né? Existe várias marcas aí, né? Todas são malhas de cobre, né? Só que eu gosto dessas duas aqui, né? Porque eu acho que faz uma limpeza mais eficiente, né? E você pode estar também dando uma fofada nela aqui, ó, né? Para ela poder ter, né? Abrir mais aí os poros dela ali, né? E, né? E tá absorvendo mais o estanho. Então eu uso aqui, ó, né? Da Ross, essa Gutwick, né? Também é boa, e também da Ricari aqui também, né? É uma fita de soldadura aí boa. Então essas duas aqui, né? Como eu já usei, eu recomendo para vocês, né? Tá usando, né? São excelentes marcas aí, né? Que vai te dar uma qualidade, né? Na hora de estar limpando a placa, beleza? Fios, né? Para jumper, pessoal, né? O que eu mais utilizo aí são esses dois tipos, né? O da Yashun, né? Aí não vai muito da marca, né? Então você pode estar utilizando qualquer tipo de fio aí, né? Para fazer o jumper. Mas eu coloquei esse da Yashun aqui, né? Que é 0,1 milímetro, né? Ele é bom para a gente estar fazendo jumper, né? Ele é esmaltado, né? Então você pode estar fazendo jumper nele sem se preocupar em curto, né? Porque ele é esmaltado, então ele vai só tirar o esmalte a hora que você colocar o estanho nele, né? Aí sim ele tira o esmalte. Fora isso, né? Ele não causa curto, então você pode fazer o jumper com ele sem problema, né? E eu utilizo também esse aqui, ó, né? Que é o fio encapado, né? Então ele tem uma parte melhor isolante aí, né? Que é o AWG30. Tem também o AWG32, né? Ambos aí são 0,2 milímetros, né? O fiozinho internamente aqui, ó, né? Tirando, né, a parte aí da capa dele, né? Então por dentro, né, o fiozinho, né, de cobre por dentro ele é de 0,2 milímetros. Então ele é um fio aí, eu gosto de utilizar ele também às vezes para fazer jumper, né, e também para fazer algum reparo na antena, né, no setor da antena aí do smartphone. Então é um excelente fio, né, para a gente estar fazendo esse tipo de reparos aí, né? Ele é bem fino também, né, e a gente pode estar acoplando ele, né, conforme a necessidade dentro do aparelho. Beleza, pessoal? Então esses dois tipos aqui, né, é o que eu utilizo e recomendo para vocês aí. Fitas, né, para proteção aí, dissipação de calor, pessoal. Então tem três tipos, né, que eu utilizo, né, sendo a última aqui não sendo para proteção, né? Eu vou estar explicando sobre ela aqui, que é a fita de cobre. Então os outros dois tipos aqui, né, é para proteção aí contra calor, pessoal. Na hora que você for retirar um componente, você tem que proteger, né, em redor desse componente aí para não dar calor, né, no restante da placa, né, para não afetar os demais componentes. Então você pode estar utilizando a fita Kapton, né, uma fita aqui que ela suporta aí altas temperaturas, e a fita de alumínio também, né? Só que a de alumínio, pessoal, né, ela também dissipa o calor, né, e ela é condutiva, né? Então você acabando de fazer o trabalho aí, você tem que retirar a fita antes de estar ligando o aparelho, né? Senão você vai causar um curto na placa, ok? Né? E na dúvida aí, você pode estar utilizando os dois, né? O conjunto dos dois. Pode estar colocando aí, né, a fita alumínio por cima, né, a fita Kapton, aí você vai ter uma maior proteção, beleza? Agora, para a gente estar fazendo algum tipo de dissipação de calor, né, ou aterramento na placa, né, você pode estar utilizando-se aí a fita de cobre, beleza? Né, porque o cobre ele é um material, né, excepcional aí, né, de condução, né, tanto aí de corrente quanto de temperatura, né? Então a fita de cobre é excelente, né, bem condutiva. Então você pode estar fazendo reparos aí, né, dissipação de calor, né, de algum componente, né, para a placa do aparelho, ok? Né, tem que ficar atento para não causar curto, pessoal, né, não causar curto, mas você pode estar utilizando isso aí para aterrar a placa, né? E eu também utilizo essa fita de cobre aqui, né, para fazer jumper em certas partes da antena, né? Você pode estar cortando a fita fininho, né? E como ela é condutiva, você pode estar refazendo as trilhas da placa,
né, fazendo uma espécie de jumper utilizando-se a fita de cobre, ok? Né, aí você não vai precisar utilizar nem fio, né, e nem o propriamente dito estanho, né? Você vai utilizar aí, né, a própria fita de cobre para fazer um jumper, né, em alguma trilha rompida aí. Ok, pessoal? Então esses aqui são os três tipos aí, né, que eu mais utilizo no dia a dia. É um produto novo aí que saiu, pessoal, né, para proteção, né, de algo que você faz na placa, né, máscara de solda fotossensível, né, para proteção aí de PCI, né? PCI é a placa do smartphone aí, né, a placa eletrônica. Então aqui você vai ter esses tipos aqui, pessoal, né, só muda a cor, né, o produto é o mesmo, né, são máscaras de solda, praticamente aí, ó, né, eu coloquei aqui adesivo UV, né, ele é da marca Mechanic, né, foi a que eu encontrei no mercado atualmente, é um produto novo, né, que ele é sensível, né, à luz UV, né, então você tem que estar comprando ele, né, e uma lanterna aí com luz UV, né, para fazer a cura do material, né. Então esse adesivo UV aqui, pessoal, você pode estar fazendo aí, né, para proteção, né, de algum tipo de componente. Ele é como se fosse uma resina, né, então ele é molinho, a hora que você coloca a luz UV, né, rapidamente aí ele endurece, né, e transforma aí como se fosse né, um plástico duro, né, uma borracha bem firme, né. Então você pode estar utilizando isso aí no dia a dia, né, para proteger um componente, né, depois que você faz um jumper aí para isolar o fio, né, de alguma parte da placa para não dar curto, né, e para poder segurar, né, como se fosse aí colar, né, alguma coisa na placa também ele é, né, bastante útil, né, porque a partir do momento que ele seca, né, ele não solta facilmente. Beleza, pessoal? Então um produto novo aí, né, que eu comprei, né, há pouco tempo e estou utilizando ele aí, né, para poder fazer os reparos nas placas aí, né, principalmente a hora que você faz algum tipo de jumper, né, alguma reparação aí, né, que deixa à mostra, né, algum tipo de solda, você pode estar cobrindo nessa parte aí, né, com esse adesivo UV, né, com essa máscara de solda aí para proteção, beleza? Né, eu utilizo bastante aí, né, nos iPhones, na parte lá do parafuso que rompe as trilhas. Na hora que você refaz as trilhas aí, eu coloco um pingo, né, dessa máscara de solda e para fazer a proteção daquelas trilhas lá, né, devido a ser muito sensível, né, essa parte das trilhas. Então eu cubro com essa resina, né, faço a cura com a lanterna, né, e essa resina endurece, faz a proteção, né, dos jumper que eu fiz lá na trilha. Beleza, pessoal? Spray congelante. Então eu utilizo, pessoal, né, o Air Duster aqui, ó, que é o ar comprimido, né, ambos aí é da Implastec, né, são de excelente qualidade, né, só que eu já utilizei o próprio spray congelante, né, e não é muito bom, pessoal, né. Você pode estar utilizando ele aí, né, são os tipos aí mais utilizados no mercado, né, só que o spray congelante, né, você congela a placa normal, só que ele, né, o calor, né, faz dissipar mais rápido, né, o gelo, então você não consegue ter muita precisão, mas é um excelente produto também para você estar utilizando. Mas o que eu mais indico para vocês aí, né, é o ar comprimido, né, principalmente aqui da marca Implastec, né, modelo Air Duster, né, porque o ar comprimido, pessoal, ele mantém, né, o gelo mais firme na placa, então dá tempo aí de você ligar o aparelho na fonte, né, e tá descobrindo com precisão aí, né, o componente que está realmente aquecendo, beleza? Então, né, eu tenho ambos aí, mas o que eu mais utilizo, né, é o ar comprimido Air Duster, ok? Né, sendo este aqui o ar comprimido, você tem que virar ele, né, de ponta cabeça para estar utilizando, né? Se você usar em pé, ele vai sair só o ar, né, porque ele é feito para limpeza, né, limpeza aí de sujeira, né, de poeira. Beleza, pessoal? Então esse aqui é os sprays aí, né, atualmente utilizado para congelamento da placa, né, para a gente poder estar localizando curto, ok? E aí a gente vai ter as colas, né, colas UV, né, colas UV aí, pessoal, né, as mais utilizadas aí, né, da Ross, né, cola UV Ross, né, e a melhor que tem atualmente no mercado, né, como eu disse para vocês aí,
da Mechanic, né? Uma cola UV aí da Mechanic, né? É uma cola de excelente qualidade, pessoal, né? Que a gente pode estar utilizando. Se a cola UV a gente pode estar, né, usando ela numa vasta gama aí de utilidades, né? O pessoal utiliza bastante para colar a tela, né? Colar touch e tal, né? Mas você pode estar utilizando isso aí, né, em outras funções também, ok, pessoal? Né? Você utiliza ela, faz a cura, né, com a luz UV, né? E vai ter uma excelente qualidade aí, beleza? Mas o mais utilizado, a melhor que tem atualmente no mercado, né, a cola UV da Mechanic. E colas multiusos aí, né, que eu estou passando para vocês. Essa daqui, né, vai aí de cada um, né, para estar usando, né. Não vou indicar muito marca, né, porque eu já usei as três e para mim, né, não vi muita diferença, né. Então você pode estar utilizando isso aí de várias marcas, modelos e cores, né. A gente vai ter B7000, Y7000, T7000, né. A gente tem E7000, tem E8000. Então são vários tipos aí, né, de colas multiusos, né, colas adesivas, né, que você pode estar utilizando no dia a dia para colar, né, qualquer coisa aí, né, na parte de manutenção, né, e reparos em placas. Beleza, pessoal? Né, a gente vai ter aí colas transparentes, né, a gente vai ter aí colas pretas, né, colas brancas. Então são vários modelos, né, marcas e cores aí, beleza? Só que essas aqui, né, praticamente aí são as mais utilizadas atualmente no mercado, ok? Então é isso aí, pessoal, né? Eu agradeço a vocês aí, né? Se inscrevam no canal, né? Deixe o seu joinha se você gostou, né? E vou estar semana que vem fazendo mais uma série aí, né? De top aí ferramentas, né? Equipamentos e produtos, né? Melhores, né? Que a gente pode estar utilizando isso aí na manutenção, né? De aparelhos, smartphones e tablets, beleza? Então, mais uma vez aí eu quero passar sobre os nossos cursos, né? A gente está com inscrições aí sempre abertas para vocês, né? O curso avançado de reparos em placas de smartphones e tablets, né? Presencial e na modalidade online, né? Só entrar em contato aí com a Cris através do WhatsApp 18 99176 2771 ou através do nosso site eletrotechcurso.com.br. Beleza, pessoal? Valeu, um abraço para vocês aí e até o próximo vídeo.